E então estamos aqui, pleno dia 18 de fevereiro de 22, para um tema que vai rodar em cima de teoria bíblica, teoria doutrinária, biografia de alguém, o pedido que me fizeram, por favor, explica algumas orações que tem lá no Evangelho Eterno, e a gente não entende. Então, considerando tudo isso, inicio essa série pela página 252 do Evangelho Eterno, na oração, que é uma poesia e que é uma aula grandiosa, que se chama Redenção de Judas. A cultura que a gente tem sobre Judas é aquele traidor horroroso, que foi malévolo, onde já se viu. Então, hoje nós vamos voltar os nossos olhos justamente para a verdade que está contida por trás desses fatos todos e que na Bíblia não estão, ok? Então, vamos lá. Judas, que aliás significa judeu, então é alguém que tinha um apelido de judeu, mas enfim. Judas nasceu em Quiriô, então pode ser que esse nome Iscariote seja natural de Quiriô. É o único que não é de lá mesmo, de Jerusalém, ele era da região da Judéia e foi um dos 12 apóstolos, aliás, foi um dos primeiros que Jesus escolheu. Ele foi anexado ao grupo porque era o mais instruído, filho de um pai riquíssimo, mercador de tapetes, de perfumes, enfim, então ele tinha muito dinheiro, muitos conhecidos, e ele entrou no grupo e automaticamente se tornou tesoureiro daquelas despesas, que é lógico, onde um grupo sai viajando, vai ter despesas, vai ter no caminho hora certa para comer, enfim, alguma pousada para dormir. Então, era ele que cuidava das despesas do grupo. E o pessoal tem gosto de falar, ele foi o traidor, não sei o quê, pegaram, os soldados entraram, ele beijou para mostrar quem era. Não era bem assim a história. Ele era muito chegado em política. Na política, ele entrou num grupo que lutava pela liberdade da terra, da pátria dele, que foi invadida por Roma. Então, ele vendo e amando tudo aquilo que Jesus falava, ele fez com que prometessem para ele que não tocariam em Jesus para nada, mas afastariam ele, prenderiam ele, depois soltariam, porque haveria alguma revolta, e ele, então, na soltura, Jesus se tornaria rei dos judeus. Tanto é que aquela plaquinha que colocam em cima, INRI, é Jesus Nazarenus Regnum, dos judeus, esqueci como é que é a palavra, em latim isto. Zombando da ideia de que Jesus poderia se tornar rei. E então, quando ele viu tudo aquilo que aconteceu, deu um desespero, não é remorso, nem arrependimento, é desespero. Correu lá, pessoal, e falou, vocês me enganaram. E eles deram risada, disseram a ele, viras lá tu o que fazias. Ou seja, veja com quem você fez o trato, que tipo de trato, você já levou o teu dinheiro. Ele pegou esse dinheiro, jogou a sacolinha, 30 moedas de prata na escada, saiu desesperado com tudo aquilo que aconteceu e foi se matar enforcado. Olha bem, se alguém se mata quando acontece uma coisa dessa, fica muito bem claro que não era, que ele foi enganado e que não era nada disso que ele queria, né? Esse dinheiro, os rabinos lá compraram um terreno grande para fazer cemitério, e aí a Cristina Risse sempre me ajudando, Iudeorum, dos judeus.
Aurum, em latim, é uma forma de possessivo. Então, eu vou usar esta poesia que está na página 252, vou lendo ela em pedaços para vocês, porque está nesta poesia como um todo, e tudo explicado, a velha estrada que ele fez, esse espírito, e nesta primeira parte fala dele quando ele foi Judas, mas depois virão as outras encarnações mais conhecidas, e para explicar, para a gente ter uma elucidação da sequência de vidas e por que aquelas vidas, para que serviram aquelas vidas. Então, vou até ler rápido, com alguma coisa trocando de palavras para que vocês possam entender, porque a poesia, como é mesmo, está na página 252. Antigo lidador de hostes políticas de outras vidas já, trazendo no rol chamas de ideal, era dele ter ideal, ele sofre revés. Vive horas críticas e vem junto com Jesus o celeste fanal. Jesus seria o farol de luz para a vida deles e ele traz lastros, karma maduro. E vincos tristes, ele tinha ligações de dias passados e tornou a cair. Isso acontece. Tornou a cair, trocou o céu por atos sem méritos, ou seja, tinha na frente dele a oportunidade de uma vida que fecharia todo o ciclo de erros em política, em ideais, e ficaria só com a parte espiritual. Ele troca o céu por atos sem méritos, na Palestina se trama a revolta, é a grandeza material do momento. Material, não espiritual. Eles querem liberdade, eles querem a pátria solta, e afastar Jesus era o intento. Afastando Jesus, eles usariam o povo, as gentes, e assim pensou Judas, o imprudente. Assaltariam os fortes, ódios candentes, e depois disso, Jesus, o clemente, voltaria. E disse ao sinédrio, ele, na hora que fez o trato, não o toqueis. E o sinédrio, astucioso, assim admitiu, claro, admitiu. E o que aconteceu, bem o sabeis, pois quem prometeu não cumpriu, e Judas traído foi reclamar, ouvindo coisas de estarrecer, eis o fraco então a penar, e dizendo, hei de morrer. Então, já sabemos que a intenção dele não foi trair, desesperou, não tem dúvida nenhuma que ele desceu aos planos de remorso e de dor, levou vidas e mais vidas se reerguendo, e ainda nos dias de hoje ainda, tem gente acusando horrores usando um boneco em dia de malhação. Quando virá o momento no coração das pessoas para perdoar se o próprio Jesus perdoou? Para quê? Acusação de milênios, no plural, milênios se passaram e ainda malham esse espírito. Se fosse o erro nosso, a gente gostaria disso. Mas, enfim, a lei de Deus é certa, mas tem uma coisa que a gente tem que ter em mente sempre: a frase pagou, não deve mais. Lógico que ele desceu, lógico que penou, mas pagou, acabou, não deve mais. Tem que ter a oportunidade que virá para todos, para redimir. E como o perdão não existe, e sim poderes superiores que conferem oportunidades, isto a gente tem que saber, que isto é para todos oportunidades, então, eis que para Judas, que, nossa, tantas vidas, mas muito, muito arrependido, ele despendeu esforços em vidas de regeneração nos primeiros séculos.
Conforme passam os primeiros séculos de expansão do caminho do Senhor, que ele depois trabalhou tanto, sinceramente arrependido, veio para ele uma oportunidade de romper os elos. Estou lendo um trecho escrito pelo próprio Oswaldo Polidoro, que estavam prendendo este espírito àquele estigma daquela tremenda falta que ele cometeu, traindo o mestre. Então, por se entregar em... você gosta de política? Você se entregou à maquinação política? Você queria libertar a Palestina? Olha que oportunidade aparece para ele. A ordem foi que ele volte para a carne, para o cadinho purgador, e vai para libertar, então, a França do jugo da Inglaterra. Não quer libertar, vai libertar a França. E vai usar os dons que você não usou lá. Poderia ter visto a parte espiritual, então desta vez vai ser um foco espiritual da sua parte. Olha que perfeição para limpar toda esta mancha. Então ele volta animando o corpo de quem? De Joana d'Arc. Foi ele, aquela menina que se vestiu de homem para conduzir o exército francês. Foi um grande acontecimento temporal, porque foi temporal o erro dele, não espiritual, ele deu opção para a parte material e preparou o campo, deixou todo mundo já preparado para evidência no plano astral de que fenômenos mediúnicos e de grande precisão, não é só um fenômenozinho, podem ser o ressarcimento do pecado dele. Com isso, ele se equilibra, porque ele cumpriu, perante a lei da harmonia universal, que foi aquela trombada. Ele foi contra a lei e o plano dirigente, governando o planeta, com todos aqueles indicados pelo Divino Mestre Jesus, entenderam que um choque mediúnico não ia conseguir dobrar o dogmatismo de Roma. Então a diretoria planetária falou: vamos fazer esse trabalho de retornar à doutrina do caminho em partes. E este primeiro degrau coube a Joana d'Arc. Com certeza a verdade venceria, mas não poderia um avanço brutal. Daria sangue na história. Então vai ser escalado, e o saldo que foi deixado deixou todo mundo muito animado, porque ela usou a vidência, comandando historicamente o exército. Então, nenhum sacrifício a bem da verdade vai ser inútil. Ela se sacrificou, mas porque tinha esse histórico a pagar, e no tempo e no espaço tudo frutificará. Vamos ver. A volta do companheiro faltoso, enobrecido por tão elevado testemunho dado, quando o antigo companheiro Judas volta, depois da vida de Joana, vocês podem imaginar a festa. Ele cumpriu, por quê? Porque, pensa, reconheceram todos no trabalho da Joana o processo de reconquistar o erro do passado, o reconquistar a história, reconquistar vidas, motivou lágrima de contentamento. Foi uma festa, o retorno. E as palavras amigas de Jesus, agradecendo tudo aquilo que ele pôde fazer, colaborando com o trabalho de retomada. Por quê? Porque Joana veio nos anos 1200, que já era o início da retomada da doutrina do caminho. Começou lá para trás, lá pelo ano 1000, com Antônio de Pádua, com Francisco de Assis, mostrando que o caminho não é pelo orgulho da igreja, que tem que ter muita humildade, que não precisa de idolatria para chegar a Deus, enfim. E aí ele usa os dons.
Então, o perdão começa a partir dos irmãos entre os irmãos, para que tudo aquilo possa chegar no poder equilibrador do universo. Sabe por quê? Feito o crime, depois dos casos que aconteceram, e toda vez que acontecer um caso perante a justiça, a harmonia universal, ninguém vai ficar eximido da culpa, liberto da a responsabilidade que fez, porque quando a gente erra, tem que assumir essa responsabilidade, a menos que passe por um cadinho, presta atenção, o cadinho de expiações e provas. Precisa ver se nesta vida que foi tudo certo, se passou, vai voltar aquela prova tudo de novo. E na vida de Joana, já falamos lá para trás, quando a gente falou de encarnar, a gente encarna por 3 fatores principalmente, e nesta vida, Joana d'Arc enfrentou os 3: missão, prova e expiação. Missão, sim, porque alguém tinha que vir para começar esses trabalhos de restaurar o cristianismo no auge de uma brutalidade nos 2 principais países da Europa em guerra. E também prova porque escolheu o programa cruel e se sujeitou a todos os fatos que apareceram. Correu o risco de falhar. Pensa, se tivesse prevalecido o direito de livre-arbítrio e o arbítrio tivesse sido errado, como já tinha sido lá para trás, falharia toda essa parte da prova e toda a missão. E aí, nesta hora, a expiação, que é o terceiro fator que a gente pode usar muito forte para encarnar, pronto, passou por cima, pagou a lei kármica que ela ficou, ele, né? Ele, Judas, como Joana, paga tudo o que ficou devendo. E então, redimidas as faltas, houve a reação proporcional, porque ficou reconhecido o fenômeno mediúnico muito claramente, sem preparação do ambiente, porque ninguém ia fazer uma preparação de uma grandiosa vidente naquela época. Que ambiente espiritual tinha? Uma guerra, um ambiente de rei com rei brigando. E os céus mais elevados, as zonas governantes, eles fizeram programas e colocaram ela na frente como portadores de dons e falando em Deus, porque mais para frente, adiante, viriam então aqueles que são os reformadores, né? Os Wycliffe, João Hus, mas agora então iniciaria já a reforma total. Vamos lá, vamos então para a parte da poesia que fala de Joana. Ele vai, morre, Judas se suicida, segue rogando, reza, penas cruéis ele passa. Foi queimada em Joana, tendo redimidas dívidas e dívidas, e alcança lauréis. Quem não conhece que Joana quando lê esta poesia, que é uma oração de dirimir culpas e entender que tudo é possível, passa sem entender, por isso estou aqui explicando. Ela nasceu no ano de 1400, não foi 1200, foi 1400 e alguma coisa, pouquinho antes de começar a reforma, 1412, no meio daquela guerra que chamam Guerra dos 100 Anos, e com 12 anos ela recebe ordens faladas no ouvido, ela ouve e vê, mas ouviu, vá e tudo será feito segundo vossas ordens. Ouça nossos conselhos, dê a ordem e tudo será feito como você ordenar. E onde ela ia, as vozes, várias vozes acompanhavam.
Uma era do São Miguel, que ela via e ouvia, as santas, duas santas, Santa Margarida e Santa Catarina, acompanham ela, apareciam sempre no meio de grandiosas luzes, e os conselhos eram de vários tipos, mas sempre presentes. Ok. A história dela, dentro da guerra, ajudou frontalmente a França a recuperar a terra que tinha perdido, o trono, enfim, porque eu vou falar rapidinho, tá? França e Inglaterra brigando, numa certa hora, a Inglaterra ganhou vitória decisiva, beleza, metade da França é minha. Então, o rei inglês fica tomando conta daquela metade que eles ganharam, Henrique V. E a parte francesa é um rei francês, Carlos VI. O Carlos VI morre. O que seria óbvio para os franceses é que viesse Carlos VII, só que o rei inglês fala: não, não, eu vou coroar o rei, o Henrique V. O inglês, na parte francesa, por isso que a França foi à guerra. Não, essa parte é nossa. Você já pegou umas terras nossas, agora esta parte é nossa. Então, Joana d'Arc vai nesse cenário na hora certa, sai em 1429, menina ainda, da aldeia, vai para a corte do futuro rei Carlos VII, que já se coloca como rei. Um capitão do exército recebe ela e ela explica tudo. Olha, eu vou falar com o rei e eu vou dar umas ordens assim. O capitão fala: é mesmo? Você vai? E ele conta para o rei, e o rei fala: eu vou colocar essa menina à prova. Chamou ela para entrevista, mas ele trocou de roupa com um frequentador ali da sala do trono, uma roupa normal, e colocou no trono um amigo dele com as roupas reais. Joana entra, olha para todo mundo e vai direto para o rei verdadeiro. Não foi para o trono. Então, todo mundo fica pasmo, porque como é que essa menina que não conhece ninguém entrou direto para o verdadeiro rei e a sala cheia? Então, ela chega diante do rei e fala: em nome de Deus, sois vós o rei já? Não perguntou: é o senhor? Olha, muito prazer. Não, sois vós. E ainda fala: se fizeres como eu vos ordeno, olha só, uma menina para o rei, vai vendo. Os ingleses serão expulsos e sereis reconhecido o rei da França. Ele fala: então tá bom, eu vou confiar em você. Entregou o comando de um pequeno exército e vamos então socorrer, que as guerras estão em cima da cidade de Orleans. Ele chega lá, ela, né, Joana, vai vestida de homem para não chamar atenção, cabelo curtinho no meio do exército, e intima o inimigo a render, volte para o seu país, porque assim Deus o quer. Ah, tá bom. O rei da França me mandou aqui, isto aqui não vos cabe, é de Carlos esta terra, esse território. Eu sou enviada de Deus, e minha tarefa é expulsar vocês ingleses daqui. Puxa, um toco de gente, magrinho, vestido de homem. Os soldados ingleses não deram a menor importância para o que ela falou, e aí, então, ela chama o exército francês: vamos ao ataque para libertar a cidade de Orleans. Obviamente, intimou, assustou. Depois de 3 dias de luta, os ingleses tiveram que recuar. Opa, esta cidade já foi. A próxima, então, vai ser a cidade onde está a Catedral de Reims. Essa cidade, ela é onde tem a grande catedral onde o rei foi coroado. E aí, pronto.
Livrou, o rei foi coroado, faltava agora tirar o pessoal inglês da capital. Nesta hora, a Joana foi gravemente ferida, parou a luta dessa retomada, ela retoma um tempo depois, mesmo ferida, mas ela retoma quando fica melhor e tenta libertar uma cidade que é pertinho de Paris, para de lá entrar em Paris. Nesta cidadezinha, ela vai presa, ela ficou em vários cativeiros, vários interrogatórios. Chegou a vez dela ser interrogada pelo Santo Tribunal da Inquisição, que de santo não tinha nada, sempre estavam de olho aberto para quem tinha dons. Então, é, ela não percebeu nenhuma oportunidade porque o Carlos subiu ao trono pela luta dela. Ele não fez nada para ela ser libertada, nada, ela deixou que o julgamento da Inquisição seguisse e, obviamente, ela foi condenada à fogueira. Óbvio. Ali era ou tortura, ou fogueira, ou esmagar os ossos, sempre por heresia. Falando em Deus era heresia. Então ela foi queimada viva com pouca idade, 19, não tinha 20 anos. Isto, depois de 15 anos dela desencarnar na fogueira, o Papa publica, porque o tribunal era da Inquisição, era do Papa, mas outro Papa, o Calixto dessa vez, publica que ela era inocente, sim, ele acaba inocentando ela, e não só isso, ele diz que foi erro do tribunal, que a Joana era inocente, reabilitou ela de todas as acusações e colocou ela como beatificada e depois canonizada como a santa padroeira da França. Bom, menos mal, né? Mas não precisava ser assim, colocar como santa, porque a gente sabe que muitos que são santificados nada de santo tinham, mas enfim, foi recuperada a posição. Então vamos voltar ao poema. Ela, como Joana, morre, paga nas vidas, segue rogando penas cruéis, com esta vida de queimada, e alcança lauréis. Lauréis, que é galardões, e ressurge na vida espiritual no patamar que ela tinha perdido, ele, Judas. Então, ofereceram e ele aceita trabalhar na terra da Cruzeiro do Sul, porque a gente já falou sobre o processo desta terra do Cruzeiro do Sul, no dia de 7 de setembro, me parece, e eu falei deste glorioso destino do Brasil, e então falei dele lá, ele volta para cá, como Estácio de Sá, e ele vem lutar na pátria do Cruzeiro do Sul. Estácio de Sá. Desencarnou lá em 1400 e alguma coisa, quase uns 100 anos depois ele nasce em Portugal, e aos 43 anos ele vem para cá, ele era sobrinho do Mendes Sá. Quem não cabulou aula de história vai lembrar que Mendes Sá foi o terceiro governador geral. E ele encontra problemas severos aqui, porque ele encontra no Rio de Janeiro índios bajulando franceses. Veja de novo franceses na história. Os tamoios, querendo ocupar, os franceses queriam ocupar o Brasil, começaram pela Baía da Guanabara. Então, para expulsar os franceses, ele veio trazendo reforço para o tio Estácio de Sá. Então, ele vai até a Bahia, conversa com o tio, parte, sai de Salvador e vem para a Baía de Guanabara. Quando ele vê como é que está a situação, ele não para lá no Rio de Janeiro, segue reto para a capitania de São Vicente para encontrar Anchieta. Anchieta e Nóbrega estão aqui, souberam da situação e pegaram, então, muita gente, índios, bandeirantes, enfim,
fizeram um reforço grande, 9 barcos grandes, para reforçar a armada do Estácio que ele trouxe de português para lutar contra os índios. Então, a primeira batalha, ele vai, entra no Rio de Janeiro e 5 dias depois, ele já começa a fazer uma fortificação, 5 dias depois, ele já começa a primeira batalha, e óbvio, tudo muito no começo, tudo muito desencontrado, a vitória foi dos Tamoios e dos franceses. No outro dia, sim, mais para frente, dias depois, aí sim os portugueses vencem. E no início do ano de 1566, Anchieta vai para Salvador dizendo: precisamos de mais gente. Mendes Sá fica sabendo de tudo, o que Anchieta conta. 3 meses depois, o Anchieta volta com uma esquadra, com esta do Estácio de Sá, junto com outra, enfim, juntou tudo que é para a batalha final. Nesta batalha final, para tirar franceses, índios, o Estácio de Sá, que já tinha trabalhado tanto para conquistar o Rio de Janeiro e fundar a cidade e tal, é ferido no olho, com uma flecha envenenada. Então, o Mendes Sá toma medidas provisórias, administrativas, transfere a povoação que o Estácio de Sá tinha feito ali embaixo para o Morro do Castelo, faz vereadores para a cidade crescer, tudo isso que já tinha começado com o Estácio. Então, enquanto isso, o sobrinho está doente. Quando tudo isso vai tomando um jeitão de cidade, tudo muito rápido para poder enfrentar se os franceses voltassem, ele desencarna. A cidade não teve festa de inauguração da cidade, porque nas vésperas do dia de São Sebastião, que ia fazer uma nova inauguração, porque Estácio tinha começado no dia de São Sebastião, ele desencarna. Estácio desencarna e não participou do aniversário da cidade. Veja só, ferido, lutando com o francês de novo. E agora, então, ele vai e volto para a poesia para ler para vocês qual será a próxima vida conhecida e onde. Vai reencarnar no Rio de Janeiro de novo, com o nome de Cruz. Volta onde ele já fez a cidade com o nome de Cruz, chamando Oswaldo. Ele vai chamar Oswaldo Cruz. E quando ele sai da carne, sai cheio de renome. Deixa a carne, ressurge na vida espiritual e contempla a terra e faz por amar. Então, vamos falar agora um pouco da vida de Oswaldo Cruz, Estácio de Sá, Joana d'Arc. 1872 deu uma diferença maior e ele volta como médico, sanitário. Por que será? Por que será? Vai vendo. Hoje, com a pandemia, sabemos. Ele trabalhou muito junto com Carlos Chagas e com Emílio Ribas. Ele vem como sanitarista, bacteriologista e epidemiologista, justo o que começa no Rio de Janeiro esta novidade, porque maiores microscópios são novidade. Então, ele vem justamente para ir preparando o terreno para, como sanitarista, ensinar medidas sanitárias e erradicou peste bubônica, febre amarela e a varíola, que eu não sei se vocês sabem, são uma catapora gigantesca que quando se sobrevive fica todo o rosto marcado, horrorosa essa doença. Ele nasce em São Paulo, em São Luís do Piraitinga, e
O pai dele também era médico, ele entra na medicina, de certo, por essa influência, obedecendo já para não errar na escolha, e era fascinado pelo microscópio, e com 19 anos, ainda estudante, ele faz 2 trabalhos pioneiros de micróbios, microbiologia, pedaço novo da medicina. E trabalhou no laboratório na cadeira de higiene lá da faculdade, defendeu a tese veiculação microbiana pelas águas. Ah, é? E a gente agora, jogando água, não deixando parada para não ter mosquito, ele faz justamente isso, defendendo a tese que sim, a água pode ser um local por onde se expande doença. Então, ele vai para Paris para fazer um estágio no famosíssimo é, é, Gabinete de Anatomia, não, no Instituto Pasteur. Anatomia ele fez e largou para ir para o Instituto Pasteur. E no Instituto Pasteur, lá está recém-descoberto o soro. Soro não é vacina, soro é para quem já é doente. Vacino para não pegar a doença. E tomo soro, por exemplo, o soro antiofídico, depois que eu já fui mordida pela cobra. Se eu fui mordida por um cachorro com raiva, eu tomo soro. Vacina é para antes de acontecer a coisa. Então, ele vai lá e já conheceu, porque matéria nova lá, estudo novo da difteria, uma doença que aqui já temos vacina e ninguém no Brasil chegou a ter um surto de difteria, porque já logo veio a vacina. E ele foi indicado, então, para o Instituto Manguinhos, que era antes a Fazendinha. Essa Fazendinha foi onde começaram a fabricar muito rápido o soro, porque tinha muita gente diminuindo, doente, que ele queria logo sarar da febre amarela. Aí, em Manguinhos, ele forma especialistas em moléstias tropicais, que foi o que ele estudou, e aí ele fica indicado pela prefeitura como diretor de saúde pública. O presidente era Rodrigues Alves na época, e então ele isola os doentes. A primeira coisa que ele aprendeu lá no Instituto Pasteur tem alguém doente, isola. Por isso que o Emílio Ribas é hospital de isolamento, para que ninguém chegue perto e mosquito nenhum também se contamine. E aí, na febre amarela, ele já sabia que o mosquito era o vetor, já conhecia isso, então ele isolou os doentes e fez a campanha das águas paradas para não ter mosquito, para não espalhar. A população não acreditou, não vou entrar em detalhes, fizeram uma greve, briga, a polícia teve que intervir, gente, é verdade isso, mas enfim, tá bom, não quer vacinar, não vacina, mas em 3 anos ele erradicou a febre amarela e depois, quando veio a varíola é horrorosa, vocês já viram foto? Aí foi diferente, o caso já é diferente porque a varíola veio para o Brasil com imigrantes da Europa, porque lá tinha bastante, e os que vinham do Nordeste. Então, lá na Europa, a vacina já era obrigatória há muito tempo e só em algumas regiões mais longínquas, os imigrantes mais das regiões mais distantes do fato de haver vacinação, vinham para cá e contaminavam. Então, ele começou a campanha de vacinação e aí o povo ignorava. Não, mas é que, por que eu vou... Teve gente que falou, não, você vai ficar doente, você não vai ficar evitando, e se você tomar essa vacina, você vai ter outras doenças. Aí, anos pouco depois, em 1908, uma nova onda de varíola horrorosa. Aí, então, o pessoal começou a falar, por via das dúvidas, eu vou tomar. Pronto, rapidinho, ele dizimou
varíola, e em seguida foi chamado para ir para o Pará, porque lá em Belém estava uma onda muito forte de febre amarela, também de mosquito, porque estavam construindo a estrada de ferro Madeira Marmoré. Então, nossa, precisamos dele aqui, porque o pessoal ficava com febres e alguns saravam, alguns morriam, enfim. Carlos Chagas foi junto. Ele teve, aliás, ele foi autor premiado com mais de 50 títulos, porque trabalhou junto com essa colaboração eficiente com uma turma maravilhosa. Oswaldo Cruz foi muito premiado, mas desencarnou muito cedo. Ele começa a ficar doente, enfraquecido, com problemas renais. Aí ele se isola, sempre ficou no Rio de Janeiro, depois que nasceu, foi para a faculdade, mas ele se isola em Petrópolis e lá ele desencarna. Em 1917, com 44 anos. Vamos à poesia. A poesia que é a oração que está no Evangelho Eterno. Ele roga ao céu, encontra a guarida, e Jesus é quem diz: vem, vai trabalhar. E entra agora, então, em celeste labor. Ele sai como Oswaldo Cruz e recebe de Jesus um novo trabalho. Acompanhe esta falange, vá trabalhar. Por que mesmo? Porque Oswaldo Cruz está descrito o desencarne dele no nosso lar. Ele é o André Luiz. Ele estende o Consolador, ou seja, ele ajuda a espalhar a doutrina do caminho, a doutrina espírita recém-entregue lá na França. Olha a ligação. E ele escreve uma série que é de alegrar, e é assim mesmo, graças a Jesus, que lhe ofertou Canaleta Feliz. Ele expande a doutrina, lembra que ele desencarnou Jesus e deixou a doutrina com esse problema de traição, enfim, ele podia ter feito tanta coisa. Desta vez ele trabalha na doutrina e escrevendo esta coleção que é Luz, pois sendo André no nome, também é Luiz, que significa luz. Então terminamos assim: inclinai-vos, ó irmãos de jornada, face à reencarnação libertadora. Alertai os ouvidos, ouvi a clarinada. Abraçai o Espiritismo, a graça consoladora. Que história, fala a verdade. Vidas cada vez melhores e mais dentro daquilo que ele sempre gostou. Trabalhou no governo, em Estácio de Sá, trabalhou no governo, no todo o decorrer das várias vidas. O Rodrigues Alves foi um presidente, mas ele depois trabalhou sempre. Bem, vamos falar um pouquinho de André Luiz. Chico Xavier foi avisado que ele teria um dos espíritos, um daqueles mais frequentes que vinham passar mensagens com ele. Ele recebeu o aviso: este vai escrever livros, através de você vai sair uma coleção. Então ele perguntou qual é o nome desse espírito que assinaria tantas obras. E ele quis colocar, não deu o próprio nome, ele quis colocar o nome do meio-irmão dele, que estava lá ao lado dormindo, André Luiz, porque Humberto de Campos estava com um problema, desencarnou e a família queria os direitos autorais. Então Oswaldo Cruz falou: não vou envolver meu nome com briga de direitos autorais depois que eu desencarnei. Ele dá então o nome de André Luiz e ninguém fica sabendo quem é. Ele, nos livros que ele psicografou através do Chico, ele deixou pistas. Não sei se vocês leram, ele deixou pistas que ele era médico, em nosso lar ele afirmou que ele foi sanitarista. Aí, então, por causa disso, muita gente diria que era outro, ou Carlos Chagas, enfim.
E depois, hoje mesmo, ele confia, não, fui eu mesmo, Oswaldo Cruz. Então, ele mostra que tinha sido médico na encarnação nos livros, isso eu estou comentando, de literatura, e em muitas obras, não sei se vocês já leram, ele demonstra muito conhecimento. Mecanismos da mediunidade, ele faz uma aproximação com a física, com a eletricidade, o eletromagnetismo, maravilhoso para explicar as mediunidades. No livro A Evolução em Dois Mundos, ele usa a pura biologia para explicar quais são as novidades de uma escala animal que nós habitamos, corpos cada vez mais complexos. E ele então vai dizendo, aqui neste animal é a primeira vez que tem esse progresso, enfim. E um artigo na revista científica de neuroendocrinologia, em 2013, cientistas brasileiros compararam, saiu nessa revista, ficou muito famoso esse artigo, compararam que ele tinha conhecimento quando ele escreveu sobre a pineal, muito parecido, igual, com muito tamanho de conhecimento ao que cientistas fizeram em obras sobre a pineal de conhecimento mais moderno. Aí, caramba, ele escreveu a partir de 1950, já falou da pineal naquela época, e agora é que estão descobrindo aquilo que ele já tinha falado. E ainda eles mencionam que o médium usado não tinha nenhum estudo maior, mais profundo. O Chico não tinha. Ele tinha baixa escolaridade. E também não tinha menor envolvimento com o campo da saúde, portanto, a obra não poderia ser influenciada pelo conhecimento do Chico, e sim, era alguém que tinha esse conhecimento adiantado. Em nosso lar, ele fala de um quadro que aparece a imagem da nossa diretora, ou seja, ele descreveu direitinho um monitor. E todas as casas podem ver a nossa diretora falando. Não é só isso, se a gente pegar esta coleção, tem muita coisa que no mundo espiritual já era conhecido. Vamos então para o término do tema de hoje, doutrinariamente falando. Cair e levantar. Quem nunca? É de lei comum, porque as ações forçam reações e obrigam a mente a funcionar, exigindo concentração de intelecto. No acerto ou no erro? Mas este uso, esta concentração do intelecto, obriga a gente discernir e começar a classificar a partir dali nas próximas vidas. É assim que a gente evolui. Não querendo errar de novo, o susto já bastou. Tudo pode-se dizer deu-se em função da marcha para o homem, a fim de que o homem vinha vindo, lentamente, o homem, este espírito como qualquer um de nós, para abrir, desabrochar, manifestar o Cristo interno que todos temos. Não é possível dar de graça a luz divina. Não, de graça não. A obtenção é obrigatória através de discernimento dos caminhos a serem trilhados. E no caminho escolhido como o certo, vão aparecer os testes e os esforços que cada um terá que fazer. Viver é movimentar. Movimentar é evoluir. E evolução significa, cada vez mais, participar na ordem divina. Vou dar um parênteses aqui. André Luiz, de médico, que obedecia a Dr. Bezerra, porque Dr. Bezerra comandava a turma
toda a série de medicina do planeta, todo o comando neste sentido de medicina no planeta era do Dr. Bezerra, abaixo apenas do governo planetário. João Evangelista evolui, sobe Dr. Bezerra para o governo planetário, agora está se preparando já para sair, e para o lugar de Dr. Bezerra sobe Oswaldo Cruz, por mérito, por conhecer bem os encarnados e poder fazer um bom trabalho. Seguindo, aumento na participação da ordem divina, na hierarquia. Se durante o viver de Jesus na carne também aconteceu que nem todos os apóstolos corresponderam, também é certo dizer que, em seguida ao batismo do Espírito, lá no dia do Pentecostes, recorram, a gente já falou sobre aquele dia do derrame de dons, nem todos também deram o melhor de si, não. Foram chamados, mas não corresponderam. Para assimilar bem, é preciso ter evolução interna. E a evolução não se consegue de hoje para amanhã. Posso até querer participar, mas na hora exata muitos não dão aquele passo certo. Nem mesmo na companhia de um Jesus Cristo, como aconteceu com este nosso irmão. O próprio Pedro negou 3 vezes, enfim, quem pode jogar a primeira pedra? Repito, evolução se consegue às custas de luta contínua, perene avanço no rumo da verdade. Cada vez menos doloroso, claro, porque a gente sofre tendo que pagar erros, mas é menos doloroso. E isso leva, com certeza, muitos séculos, muitos milênios. Vamos seguindo em frente. Estamos todos nós nessa estrada, que foi dele, Judas. Também nós temos a nossa.